Olá, vamos começar a discutir hoje o item 4 do capítulo 1 do Capital, intitulado O Caráter Fetichista da Mercadoria e seu Segredo. Lembrando aqui que este item 4 faz parte do capítulo 1, que tem por título geral a mercadoria. Qual é o ponto de partida de Marx neste item 4? Ele dirá: uma mercadoria aparenta ser uma coisa óbvia, trivial, mas sua análise revela que ela é uma coisa muito intricada, plena de sutilezas. É fundamental destacar aqui o que Marx está apontando. Ele não está dizendo que a mercadoria é uma coisa óbvia, e sim que ela se apresenta no plano da consciência imediata como sendo aparentemente algo trivial. Daí que é importante sempre atentar para a afirmação de que uma mercadoria aparenta ser. Ora, se a mercadoria aparenta ser, mas ela não é aquilo que a consciência imediata percebe, então é necessário investigar o que se esconde por debaixo da mercadoria, da forma mercadoria. Sempre é importante destacar também que este é o ponto de partida de Marx no item 1 do capítulo da mercadoria. Lembremos que Marx parte, na abertura do referido capítulo, da seguinte afirmação: a riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma enorme coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como sua forma elementar. Notem, portanto, que Marx, a todo momento, está procurando estabelecer a distinção entre a aparência e a essência, aquilo que a consciência imediata percebe e aquilo que está dado a ser investigado a partir da consciência imediata. Portanto, do que se trata é investigar o que encobre esta forma mercadoria. Dirá Marx: quando é valor de uso, nela, na mercadoria, não há nada de misterioso, pois fica claro que ela satisfaz necessidades humanas por meio de suas propriedades, ou então que ela só recebe essas propriedades de satisfazer necessidades humanas por ser produto do trabalho humano. Quando olhamos para a dimensão de valor de uso, sabemos que alguém fabricou aquela mercadoria, ou então sabemos que aquela mercadoria ela tem um valor de uso em razão de determinadas propriedades que vão satisfazer as nossas necessidades. Uma xícara tem as propriedades de poder conter líquido, consequentemente, podemos tomar um café, podemos tomar uma cerveja, um refrigerante dentro de uma xícara. Então, sabemos das propriedades para as quais serve aquela xícara. Do mesmo modo que sabemos, enquanto valor de uso, que aquela xícara foi produzida por alguém, ou foi produzida por uma determinada indústria, ou por um conjunto de indivíduos. Como valor de uso, fica claro, portanto, que o homem, por meio de sua atividade, altera as formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. Transforma a cerâmica em caneca, transforma o barro em jarro e assim por diante. Como valor de uso, fica claro que o homem, por meio de sua atividade, altera as formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. Por exemplo, pode transformar a madeira em uma mesa. Isso não quer dizer que as propriedades da madeira desapareceram. Apenas as propriedades da madeira foram
colocadas em um determinado movimento que permitiu à madeira transformar-se em mesa através da atividade trabalho. Mas, diz Marx, tão logo o valor de uso se transforma em mercadoria, portanto, em algo que tem por finalidade ser comercializado, o produto do trabalho assume a aparência de uma coisa sensível, suprassensível, ou seja, algo visível na forma, mas aparentemente contendo mistérios que enganam o pensamento humano. Daí esta relação sensível, suprassensível. Aquilo que é possível de se detectar, portanto, as propriedades daquele valor de uso, mas aquilo que este valor de uso também esconde, que é o trabalho humano. Assim, o caráter místico da mercadoria não resulta, portanto, de seu valor de uso. Afinal, por mais distintos que possam ser os trabalhos úteis ou as atividades produtivas, eles continuam a ser funções do organismo humano, isto é, essencialmente dispêndio de cérebro, nervos, músculos e órgãos sensoriais humanos. Independente das condições sociais ou modos de produção que existiram na história, o tempo de trabalho requerido para a produção dos meios de subsistência interessou sempre aos homens, diz Marx, e ainda subsistia a compreensão, nas formas sociais anteriores, de que aquilo que eles utilizavam eram frutos de sua atividade. Contudo, tão logo os homens trabalhem uns para os outros, ou seja, tão logo começam a produzir excedente dentro de determinadas relações sociais de exploração, portanto, dentro de determinadas relações sociais de classe, a forma social do trabalho, o resultado do processo de trabalho, o produto do trabalho, a quantidade de valores produzidos, passa a se apresentar a eles como possuindo um caráter enigmático. Lembrando que quantidade de valores no sentido de que o trabalho humano agrega valor àquilo que é produzido. Este valor pode ser o valor de uso, como também, sob a forma de mercadoria, pode ser a unidade do valor de uso com o valor de troca. Portanto, dirá Marx, a forma mercadoria, a produção voltada essencialmente para a troca, constitui a base da sociabilidade burguesa, traz consigo este caráter enigmático. E a mercadoria é a base da sociabilidade burguesa, uma vez que a produção burguesa ou o capitalista produz para acumular capital. E para acumular capital, ele tem que produzir coisas úteis que sejam vendáveis. Com isso, Marx busca acentuar que o caráter enigmático dos produtos do trabalho não decorrem de fatores externos ao processo e produto do próprio trabalho, mas sim da própria forma assumida pela produção. São determinadas relações sociais que vão permitir a existência do fetichismo social. E esta forma, dirá Marx, é a redução dos trabalhos concretos, portanto, dos trabalhos específicos, empregados em uma determinada produção, é a redução dos trabalhos concretos, dos trabalhos específicos, à condição de geleia geral de trabalho. Portanto, a trabalho abstrato,
conforme já discutimos em vídeos anteriores referentes a este capítulo. Lembramos que, para que você tenha o equivalente às mercadorias reduzidas a equivalente, se faz necessário que você reduza todas as mercadorias a tempo de trabalho social médio, portanto, a geleia geral de trabalho. Continuando aqui com a reflexão de Marx. Esta forma é a redução dos trabalhos concretos, dos trabalhos específicos, à condição de geleia geral de trabalho, trabalho abstrato, tempo de trabalho social médio, sem o que as mercadorias não podem ser reduzidas a equivalentes de mercadorias distintas, como já pudemos expor anteriormente. Esta é uma condição fundamental para que as mercadorias sejam trocadas. Elas precisam ser reduzidas a tempo de trabalho social médio, de tal modo que seja possível saber quantos casacos eu posso obter, por exemplo, com 100 metros de linho ou vice-versa. O que vai definir não é a qualidade específica do casaco ou a qualidade específica do linho, muito menos a propriedade específica do casaco ou a propriedade específica do linho, e sim a redução de casaco e linho a tempo de trabalho social médio, o que vai exigir que os trabalhos concretos, os trabalhos específicos que foram dispendidos, seja na produção do linho, seja na produção dos casacos, desapareça. Continuam existindo, é lógico, para realizar a produção, precisa-se do trabalho concreto, mas para que sejam reduzidos à mercadoria, o trabalho concreto tem que desaparecer do ângulo de visão e restar apenas o trabalho social geral. Assim, ao serem reduzidos a trabalho social geral, o que implica colocar em segundo plano o caráter concreto dos trabalhos, portanto, o caráter específico dos trabalhos materializados em determinada mercadoria, o resultado do trabalho cooperativo realizado dentro da produção passa a se manifestar apenas na sua forma imediata, mais evidente, ou seja, a mercadoria, ou seja, a forma de trabalho abstrato. Daí a afirmação de Marx, segundo a qual, reduzidos a trabalho abstrato, a geleia geral de trabalho, a trabalho social médio, a igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material da igual objetividade de valor dos produtos do trabalho. Ou seja, todos são reduzidos a trabalho social médio, a fim de que possam ser trocados enquanto equivalentes. A medida do dispêndio de força humana de trabalho por meio de sua duração assume a forma de grandeza de valor dos produtos do trabalho, ou seja, quanto de valor foi incorporado em uma determinada mercadoria e quanto de valor foi incorporado em uma outra mercadoria. Neste sentido, subsiste no plano da percepção imediata apenas como mercadoria, portadora de certas propriedades comercializáveis. Significa que, quando se comercializa mercadorias, não está em pauta saber quem produziu, como produziu, ou o quanto de trabalho concreto está corporificado em cada mercadoria. E sim, o que conta na troca de mercadorias é o trabalho abstrato, trabalho social geral, que está materializado em cada mercadoria. Neste sentido, os trabalhos concretos desaparecem para fazer subsistir no ato da troca apenas o trabalho abstrato. Sob a forma mercadoria, desaparece, portanto, do horizonte quem materializou o que de força de trabalho para que a mercadoria pudesse existir. Ao se realizarem enquanto trocas que se processam entre proprietários privados, as relações entre os produtores, nas quais se efetivam aquelas determinações sociais de seu trabalho, assumem a forma de uma relação social
entre produtos do trabalho. Ou seja, pouco importa a quem está comercializando a mercadoria e pouco importa a quem quer adquirir uma determinada mercadoria, como é que aquela mercadoria foi produzida ou mesmo quem a produziu. O que interessa é quanto aquela mercadoria vale, qual é o valor daquela mercadoria. Valor que vai se exprimir através do preço. Lembrando que não se pode confundir preço com valor. O preço é apenas a expressão do valor. Desse modo, o que se tem não é a troca de trabalhos distintos, mas tão somente de mercadorias que parecem existir por si mesmas, uma vez que os trabalhos concretos desaparecem do horizonte daqueles que estão realizando a troca. É como se as mercadorias tivessem vida própria e como se elas definissem o seu próprio preço. Dirá Marx, o caráter misterioso da forma mercadoria consiste simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, ou seja, como se as mercadorias tivessem vida própria, como propriedades sociais que são naturais a essas coisas e, por isso, reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social entre os objetos, existente à margem dos produtores. Isto quer dizer que aqueles indivíduos envolvidos na troca olham apenas para o valor da mercadoria e não para os trabalhos materializados nas mercadorias. Como estas mercadorias tendem a mudar de preço, eles passam a acreditar que estas mercadorias mudam de preço por uma vontade própria e não em razão de outras determinações que se encobrem sob a forma da mercadoria. Dito de outra forma, reduzidas a trabalho social geral e precisando encontrar no mercado equivalentes expressos em outras mercadorias para poderem ser trocadas, cria-se no campo da consciência imediata dos homens envolvidos nestes atos a ilusão de que a mercadoria possui um valor em si, sobretudo quando uma determinada mercadoria, em determinado momento, é trocado por uma maior ou menor quantidade de outra mercadoria. É por meio desse quiprocó, diz Marx, que os produtos do trabalho se tornam coisas sensíveis, suprassensíveis ou sociais, ou seja, visíveis e ao mesmo tempo invisíveis aos olhos daqueles que estão envolvidos no ato da troca. Neste sentido, os produtos do trabalho que escondem, na realidade, no ato da troca, se escondem na realidade, no ato da troca, o fato de serem resultado do trabalho humano. E por que isto ocorre? Isto ocorre porque a forma mercadoria, diz Marx, e a relação de valor dos produtos do trabalho em que ela se apresenta não tem, ao contrário, absolutamente nada a ver com sua natureza física e com as relações materiais que dela resultam. Ou seja, para os trocadores de mercadorias, pouco importa de qual trabalho as mercadorias resultaram, e sim o quanto de algo pode ser obtido com elas ou o quanto de sua mercadoria terá de fornecer para obter uma outra mercadoria. Desse modo, o que se tem é que uma relação social determinada entre os próprios homens assume para eles, para estes homens, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Marx compara o processo do fetiche da mercadoria às manifestações místicas de ordem religiosa. Dirá ele,
a exemplo do que ocorre na região nebulosa do mundo religioso, nas trocas entre os produtos do trabalho, estes se apresentam no plano da consciência imediata dos homens como dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Assim, se apresentam no mundo das mercadorias os produtos da mão humana. E a isso se chama, dirá ele, o fetichismo da mercadoria. Portanto, o fetichismo da mercadoria é uma manifestação social, é uma expressão de determinadas relações sociais de produção. Uma expressão que se cola aos produtos do trabalho, tão logo eles são produzidos como mercadorias, e que é inseparável da produção de mercadorias. É impossível ter produção de mercadorias sem o fetiche da mercadoria. Dito de outro modo, o fetichismo é constitutivo da sociedade produtora de mercadorias e, em particular, da sociedade capitalista, cujo núcleo é a produção de mercadorias através da extração de sobretrabalho, de trabalho excedente ou trabalho não pago, ou, se ainda quiserem, da mais-valia ou mais valor, da extração da mais-valia ou mais valor. Continuando a reflexão, observará Marx. Esse caráter fetichista do mundo das mercadorias surge do caráter social peculiar do trabalho que produz mercadorias. Os objetos de uso só se tornam mercadorias porque são produtos de trabalhos privados realizados independentemente um dos outros. O conjunto desses trabalhos privados constitui o trabalho social total. Como os produtores só travam contato social mediante a troca de seus produtos do trabalho, os caracteres especificamente sociais de seus trabalhos privados aparecem apenas no âmbito dessa troca. Por outras palavras, um capitalista não vai procurar outro capitalista simplesmente porque sentiu saudade do outro capitalista. Ele vai procurar um outro capitalista para vender a sua mercadoria ou então para saber se o outro tem uma mercadoria que lhe interessa. Como diria o Marx e o Engels no manifesto, a sociedade capitalista trocou todas as relações pela relação do frio interesse. Cumpre sempre destacar que, para Marx, na forma de sociabilidade comandada pelo capital, é enquanto possuidores privados que os homens travam suas relações sociais. Ou seja, os trabalhos privados só atuam efetivamente como elos do trabalho social total por meio das relações que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e por meio destes também entre os produtores. Significa que um produtor só tem interesse pelo outro produtor na medida em que ele tem interesse também em adquirir matérias-primas, mercadorias, ou então vender suas próprias mercadorias. A estes últimos, portanto, aos produtores, a estes últimos, as relações sociais entre seus trabalhos privados, portanto, entre as mercadorias que foram produzidas na condição de exploração, a estes últimos, as relações sociais entre seus trabalhos privados aparecem como aquilo que elas são, isto é, não como relações diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, mas como relações reificadas, portanto, coisificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas. Significa que cada indivíduo se relaciona com outro de uma maneira meramente objetual, ou seja, cada capitalista é para o outro meramente um objeto. Ao passo que
as relações vivas, elas são transferidas, aparentemente, para as mercadorias, sobretudo porque as mercadorias, elas circulam, mudam de preço, são vendidas acima do valor, abaixo do valor, aparecem, desaparecem do mercado. Então, é como se as mercadorias possuíssem vida própria. As relações entre os homens são relações frias de interesse, portanto, não são relações verdadeiramente humanas. Somente no interior de sua troca, dentro da sociabilidade capitalista, somente no interior de sua troca, os produtos do trabalho adquirem uma objetividade de valor socialmente igual. Ou seja, eles são igualizados apenas no ato da troca. Para que você saiba quanto vale qual é o valor de um casaco, não tem como comparar com outro casaco. É necessário comparar com uma mercadoria, com um produto distinto. É este produto distinto que vai permitir estabelecer a equivalência que é dada em tempo de trabalho social médio. Somente no interior de sua troca, os produtos do trabalho adquirem uma objetividade de valor socialmente igual. Uma vez que são reduzidos, para efeito das trocas, à geleia geral de trabalho, a trabalho abstrato, a trabalho social médio, o que se tem é que a mercadoria se apresenta separada de sua objetividade de uso. Ou seja, pouco importa a utilidade que alguém vá dar a uma determinada mercadoria. O que interessa é saber se ela é comercializável ou não. Essa cisão do produto do trabalho em coisa útil e coisa de valor, portanto, em valor de uso e em mercadoria, propriamente dita, isto é, produto de tempo de trabalho social médio, só se realiza na prática quando a troca já conquistou um alcance e uma importância suficientes para que se produzam coisas úteis destinadas à troca. E, portanto, o caráter do valor das coisas passou a ser considerado no próprio ato de sua produção. Marx está apontando aqui que, para que o fetichismo se torne efetivamente algo presente, incontornável dentro da sociedade capitalista, é necessário que a produção tenha atingido um alto grau de desenvolvimento. É necessário que ela tenha se tornado regular e generalizada no interior da sociedade. E é importante observar que a sociedade burguesa, ela potencializa o fetichismo, uma vez que a tendência da produção burguesa é o mercado mundial. Consequentemente, as relações mercantis se estendem para todo o planeta, de tal modo que os indivíduos se veem arrastados a participar de um modo ou de outro na comercialização das mercadorias, seja para vendê-las, seja para adquiri-las. A partir deste momento, a partir do momento em que estas trocas de mercadoria se tornaram cada vez mais regulares, a partir deste momento, os trabalhos privados dos produtores assumem, de fato, um duplo caráter social. Por um lado, como trabalhos úteis determinados, portanto, como trabalho concreto. Eles têm de satisfazer uma determinada necessidade social e, desse modo, conservar a si mesmos como elos do trabalho social do sistema natural espontâneo da divisão social do trabalho. Por outro lado, eles, o fruto desses trabalhos, só satisfazem as múltiplas necessidades de seus próprios produtores na medida em que cada trabalho privado e útil particular é permutável por qualquer outro tipo útil de trabalho privado, portanto, na medida em que lhe é equivalente. Isto significa que a mercadoria precisa ter um valor de uso, mas no ato da troca, a utilidade desta mercadoria desaparece, uma vez que só passa a contar
o valor da mercadoria. Portanto, o tempo de trabalho social médio que nela foi materializado e que vai ser reduzido a equivalente diante de uma outra mercadoria. A igualdade plena dos diferentes trabalhos só pode consistir numa abstração de sua desigualdade real, isto é, suprimindo-se as suas propriedades específicas como valor de uso, ou seja, na redução desses trabalhos ao seu caráter comum como dispêndio de força de trabalho humana, como trabalho humano abstrato. Significa, mais uma vez, que para que você tenha a igualdade das mercadorias, é necessário que os trabalhos concretos desapareçam do horizonte para deixarem subsistir apenas a quantidade de tempo social médio, de trabalho social médio que está materializado em uma determinada mercadoria, porque este tempo de trabalho social médio que vai servir de parâmetro para estabelecer a equivalência com outro tempo de trabalho social médio contido em uma outra mercadoria. Dirá Marx, o cérebro dos produtores privados reflete esse duplo caráter social de seus trabalhos privados apenas nas formas em que se manifestam no intercâmbio prático, na troca dos produtos. O caráter socialmente útil de seus trabalhos privados, na forma de que o produto do trabalho tem de ser útil, e precisamente para outrem. Ninguém vai produzir alguma coisa que não tenha utilidade para ninguém. O caráter social da igualdade dos trabalhos de diferentes tipos, na forma do caráter de valor comum a essas coisas materialmente distintas, os produtos do trabalho, são a base para que estas trocas se realizem. Portanto, conclui Marx, os homens não relacionam entre si seus produtos do trabalho como valores por considerarem estas coisas meros invólucros materiais de trabalho humano do mesmo tipo. Ao contrário, porque equiparam entre si seus produtos diferentes tipos, porque equiparam entre si seus produtos de diferentes tipos na troca, como valores, eles equiparam entre si seus diferentes trabalhos como trabalho humano. Eles não sabem disso, mas o fazem. Ou seja, o trabalho continua subsistindo no interior da mercadoria, só que para o ato de troca, os trabalhos concretos, eles desaparecem para deixar subsistir apenas o tempo de trabalho social médio, o tempo social médio que levou para realizar a mercadoria, porque é isso que vai permitir a equivalência de mercadorias quando o capitalista quiser vender o produto, quiser vender a mercadoria. E isto se solidifica tanto mais, dirá Marx, na medida em que, na testa do valor, portanto, no tempo de trabalho social médio materializado em uma mercadoria, não está escrito o que ele é. O valor converte todo o produto do trabalho num hierógrafo social. Significa que a redução dos trabalhos concretos a trabalho abstrato conduz a uma mistificação do porquê aquela mercadoria está se exprimindo neste ou naquele preço. Ou seja, mistifica o caráter real das relações sociais entre os homens. Somente mais tarde, dirá Marx, quando as relações sociais que têm na troca mercantil sua forma por excelência, como é o caso da sociedade capitalista, somente então é que os homens tentam decifrar o sentido deste hierógrafo, deste misticismo, desvelar o segredo de seu próprio produto social. Marx está mostrando aqui que o conhecimento a respeito do que possibilita a mercadoria ter um equivalente só será descoberto séculos depois dos homens já terem iniciado
as trocas e terem tornado as trocas algo corriqueiro. Portanto, o conhecimento do valor da mercadoria ou de como as mercadorias são reduzidas a equivalentes é um conhecimento pós-festum. Só vai acontecer quando estas relações já estão suficientemente amadurecidas e já amadureceram ao longo dos séculos. Marx, neste ponto, está fazendo aqui uma referência e até mesmo uma reverência aos fundadores da economia política moderna. Ele está se referindo aqui particularmente a William Pitt, mas ele também está mostrando como que, a partir de William Pitt, a economia política ela foi caminhando cada vez mais no sentido de tentar desvendar o que é a mercadoria. Isto não quer dizer que eles tenham conseguido. Tanto é que, mesmo tendo a economia política burguesa desenvolvido conhecimentos sobre como a mercadoria resulta de trabalho, mesmo tendo desvendado cientificamente o caráter fetichista da mercadoria, o fetichismo não desaparece da vida social. Por quê? Porque ele continua a subsistir na consciência dos homens em suas trocas cotidianas. Esta observação é importante, assim como as demais, pois Marx está indicando com isso que o fetichismo tem caráter objetivo, isto é, independe da vontade individual dos homens. Ele não existe porque os homens querem que ele exista. Ele exista porque as relações sociais nas quais os homens estão imersos mistificam o que são os caráteres, o caráter real dos produtos do trabalho. E mais ainda, Marx destaca que este caráter objetivo do fetichismo se reproduz de maneira totalmente mistificada no plano subjetivo, ou seja, no plano da consciência dos indivíduos, uma vez que estes só se relacionam entre si não para travarem relações verdadeiramente humanas, e sim porque só estão interessados em realizar as trocas de suas mercadorias. Marx observa ainda que esses indivíduos imersos nos processos de troca tanto podem imaginar que estão vendendo ou comprando uma determinada força de trabalho pelo valor correspondente ao total do trabalho produzido, como também podem imaginar que as mercadorias possuem propriedades mágicas que decorrem exclusivamente do seu valor. Marx analisa na sequência deste capítulo como o fetichismo está enraizado na economia capitalista. Contudo, para fazermos esta discussão com calma e de modo a ser proveitosa para aqueles que buscam compreender o item 4 deste capítulo 1, deixamos o resto da exposição para uma próxima oportunidade, para um segundo vídeo. Espero que tenham gostado da exposição até aqui, a respeito deste item 4. Encaminhem suas sugestões positivas ou negativas e continuemos sempre na nossa luta em defesa da sociologia. Até uma próxima.